Olá, meus queridos, é um prazer estar novamente com você. Diretamente de Goiânia, a Igreja Catedral da Família tem o prazer de chegar até o teu lar. Com uma mensagem maravilhosa, abençoadora, otimista, perseverante, que vale a pena crer, esperar e confiar nesse Deus maravilhoso. E hoje estamos aqui com um homem de Deus para tratarmos de um assunto que vem contextualizar os nossos dias de hoje. Podemos hoje viver dentro dessa modernidade, dentro dessa nossa vida hoje moderna, dentro da casa de Deus, servindo a esse Deus? E para falar sobre isso, nós estamos aqui, nada mais, nada menos que o nosso querido pastor Alain Brizotti. É um prazer, pastor. Prazer é meu, pastor. Estar com você aqui. Pastor Alain Brizotti é pastor, um dos pastores aqui do corpo da Igreja Catedral da Família de Goiânia. Ele é conferencista, homem de Deus, grande teólogo. E ele veio aqui hoje para a gente bater um papo. Pastor, você tem sido um homem viajado por esse Brasil, tem frequentado os púlpitos aí de várias denominações. Como é que você pode ver essa pergunta? É possível hoje, dentro dessa modernidade, estar servindo a Deus dentro de uma igreja evangélica? Pastor, essa é talvez a pergunta que não quer calar no século XXI. Nós vivemos a era chamada de pós-modernidade, que é uma era de confusão, uma mistura muito grande, uma era de, vamos dizer assim, da mescla de muita coisa. Ser cristão hoje é o grande desafio. Mas é possível ser cristão, é possível servir a Deus, é possível ser uma bênção em qualquer época. É o texto de Eclesiastes. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pastor, mas dentro desse tema, desse tópico que nós estamos trabalhando, hoje nós temos visto aí muitos e muitos homens de Deus, se titulam homem de Deus, mas nós estamos exercendo hoje a sua autoridade, não uma autoridade espiritual. E dentro dessa autoridade ele perdeu a essência do cheiro das suas ovelhas. Ele não tem aquele contato mais com as suas ovelhas, mas ele não conhece mais a ovelha necessitada, a ovelha abastada. Ele trabalha numa esfera que não tem o convívio com o seu povo. Como é que ele dá com isso? Isso é já por si só um dos efeitos, talvez um defeito colateral da pós-modernidade. A pós-modernidade implica em status a todo momento. É gente que quer gozar dos status do reino. É por isso que, às vezes, a gente diz, pastor, que o evangelicalismo criado pela gente é nada mais, nada menos do que uma desculpa para nos proteger da Bíblia. Porque o que a Bíblia diz e aquilo que muita gente faz tem uma distância muito grande. Pastor, mas a palavra, o assunto está muito bom, mas vamos construir. Vamos construir. E construir é dizer, então, as igrejas verdadeiras, genuínas, que estão pregando esse evangelho, pregando salvação, pregando cura, pregando libertação, pregando a unidade do povo de Deus. Existem igrejas da cura, pastor. Mais do que a cura, né? Vamos dizer, mais até do que a cura física. Existe as igrejas que promovem ainda a cura do relacionamento, que promovem esse ajustamento entre o povo e o altar. Graças a Deus, a gente ainda tem igrejas que se preocupam que o seu foco é família, que o seu foco é a restauração das casas, que o seu foco não é o financeiro, embora ele faça parte do processo. Então, ainda temos a igreja. Graças a Deus, Deus não fica sem testemunho na história. Tanto que eu acredito que hoje o nosso grande desafio é chamar a atenção das pessoas para essas duas estradas. Porque, como escreveu um cristão do passado, ele dizia que com Cristo você só tem duas alternativas. Ou você tem autocrucificação com ele, ou autodestruição sem ele. São esses dois caminhos. Só dois caminhos. Só. Tanto que é interessante Jesus dizer nesse texto, ele diz assim, eu sou o caminho. E ele faz vamos dizer assim, uma diferenciação. Ele nem coloca ninguém vai, ele coloca ninguém vem ao Pai. Eu e o Pai somos um. Essa chegada, essa aproximação que as verdadeiras igrejas fazem. Elas conseguem mostrar Cristo, levar as pessoas até Cristo e fazer com que até a liderança compreenda que eles nada mais são do que gente que aponta para Cristo. Olha, a propósito, nós estamos falando aqui e o assunto tem tudo a calhar com a nossa igreja, a nossa denominação, né, pastor? Somos aqui uma igreja direcionada, vocacionada a curar relacionamentos familiares. Cura de um casamento, cura de um relacionamento marido e mulher,
cura de relacionamentos, pais com os filhos, filhos com os pais. Essa é a nossa visão aqui. Esse é o trabalho. E a propósito, nós queremos agora que você veja realmente aí agora um momento que você vai conhecer os trabalhos que a nossa igreja pode oferecer para você. Talvez você está dizendo, mas como é que eu posso encontrar esta igreja? Você não vai encontrar, você já encontrou. Você vai ver agora uma matéria onde mostra a nossa programação. E essa programação nós queremos mostrar de toda a faixa etária, em todas as áreas, uma forma de te abençoar. Veja aí. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, às 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, às 19h30, vem estudar teologia no IBCAF, Instituto Bíblico Catedral da Família. E às 20 horas, culto Impactados, com o pastor Rinaldo Silva. Venha receber o seu milagre. Terça-feira, curso Manancial para homens e mulheres a partir das 20 horas. Quarta-feira, às 19h40, culto da família. Quinta-feira, às 20 horas, culto dos adolescentes, Geração Daniel. E também culto dos pré-adolescentes, Geração Samuel. Reunião dos grupos familiares às 20 horas. Procure um grupo mais perto da sua casa. Sábado, às 20 horas, muito louvor e adoração no culto de jovens, Catedral Jovem. Também no sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar, culto dos solteiros adultos. Domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza cursos para edificar sua vida. TCE, Pilares para um Casamento Estável. Crown, curso de Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. One, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação para abençoar sua família. Informações 3281-4918 ou pelo site www.catedraldafamilia.com.br. Igreja Catedral da Família, Alameda Ricardo Paranhos, número 728, Setor Marista. Telefone 3281-4918. O Grupo Tecnomont é especialista em engenharia, montagens eletromecânicas e manutenção industrial, fabricação de estruturas metálicas e locação de equipamentos. A solidez de seu conhecimento técnico, a obsessão com o planejamento e uma equipe com os melhores profissionais do mercado levaram a uma história vitoriosa nas áreas de cimento, mineração, portos, siderurgia e infraestrutura. Acho que a empresa tem que servir bem. E servir bem é tratar a obra do cliente como se fosse nossa mesmo. Grupo Tecnomont. Planejamento, transparência e segurança. Muito bem, estamos voltando aqui diretamente de Goiânia. E eu queria convidar você, ligue para nós. Nosso telefone está aí no rodapé do seu televisor. Também, se você quiser passar um e-mail, nosso endereço eletrônico está aí. O importante é que eu quero convidar você a estreitar esse relacionamento. Nós queremos abençoar você, orar por você, declarar, profetizar em nome de Jesus, que tem respostas para toda e qualquer situação no seio da tua família. Você viu a nossa programação? Tem ali para criança a maior idade. Então, o que você quiser inserir, temos aqui uma programação maravilhosa, somente com o objetivo, te abençoar. Muito bem, eu quero convidar você agora a ver uma matéria sobre a festividade. Nós somos uma igreja festeira. Sabe por quê? Aonde Jesus estava, aonde Jesus passou, ele transformou aquele momento em festa. Foi num casamento, acabou o vinho. Ele transformou água em vinho, houve festa. Ele ia chegando numa cidade, ia saindo uma mulher de uma cidade com a criança nos braços, que ia se sepultar aquela criança. Quando ele chega, ele encontra aquela mulher, traz vida àquela criança e se torna aquele momento triste, é uma festa maravilhosa. E aqui, nós também estivemos celebrando ao Senhor pelo aniversário de nossa igreja. Como é gostoso, como é você ter um momento de oportunidade de louvar e adorar a Deus pelas vitórias e pelas bênçãos que temos recebido. Veja aí esta matéria.
Bem, amigos do programa Gente Legal, amigos do programa Catedral da Família no ar, muita unção aqui na Igreja Catedral da Família. Pastor Carlinhos Félix adorando ao Senhor Jesus e muita unção, muito poder de Deus. É o que você vai acompanhar a partir de agora no nosso programa Gente Legal e no programa Catedral da Família no ar. Se ele não fizer nada por nós, ele continua sendo maravilhoso. É Deus te mostrando, é possível, ainda há uma esperança para realizar o meu projeto e o meu sonho na sua vida. Seja inundada com este óleo do Senhor, o óleo da presença, da unção e da glória de Deus. Chamamos, Senhor, há um clima. Esse aqui não tem outro lugar. Até tentam imitar, né? Como um sonho, e eu me dou por inteiro, o teu é o meu coração e ao teu corpo. Pastor Roberto, pastora Tereza, 14 anos de Catedral da Família. É verdade, para nós é um presente, porque Deus tem nos abençoado de uma forma tremenda neste local, e sabemos que isso é o início, estamos na adolescência, e Deus vai realizar grandes obras neste local, em nome de Jesus. Pastora Tereza. Como disse o Roberto, numa idade de adolescência, mas uma igreja madura, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença de Deus, como pode se ver nessa festa maravilhosa. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de São 14 anos, né, pastor? Estamos tornando-se um adolescente já, né? Uma alegria estar participando aqui desta grande festa. Eu penso que participei da maioria delas, mas esta foi insuperável. A presença de Deus foi verdadeira. Muitos irmãos, muitos amigos, pessoas que conhecemos há tanto tempo, podemos abraçar nesse dia tão feliz. Do Rodrigo Caldas, membro desta igreja também, muita festa, né? Muita alegria. Muita alegria, Paulo. Eu tenho 10 anos que eu estou aqui nessa igreja, uma igreja que me recebeu, uma igreja que eu aprendi a amar, uma igreja que realmente fez a diferença na minha vida, na vida da minha família. Então eu estou muito feliz por fazer parte dessa família Catedral da Família. E é uma honra poder comemorar esses 14 anos de Catedral da Família em Goiânia. Nenhum tesouro, meu Deus, está vivo. Eu já decidi viver para o bem. Vamos, irmãos, já decidi ser invencível. 14 anos de palavra, 14 anos de semeadura, 14 anos de multiplicação. Nós temos convivido com os irmãos desse ministério, esse ministério tão abençoado, uma família abençoada, uma família exemplar. Eu quero parabenizá-los e quero dizer a todos vocês que 14 anos é como se fosse um adolescente, mas um adolescente cheio de maturidade, uma igreja adolescente cheia de amor,
cheia de preocupação com a família, cheia de amor pelos casais. A gente vê que Deus verdadeiramente tem trabalhado de uma forma especial com vocês. Que Deus continue prosperando a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida material também, porque não? Isso é bênção de Deus. Sejam prósperos, multiplicadores da palavra de Deus sempre, para a glória de Deus. Assim diz o Senhor, não desista, porque eu não desisti. Deus não aceita seu desejo de morte. Deus não aceita sua desistência. Deus está dizendo, não aceito você à beira do caminho. Quem mandou parar? Assim diz o Senhor, eu ainda tenho os projetos grandes, sonhos grandes e desejos grandes para a sua vida. É nesse clima de muita adoração a Deus, essa unção aqui na Igreja Catedral da Família, que nós encerramos essa matéria e vamos aproveitar essa unção e transmitir um pouco do que Deus tem feito aqui na Igreja Catedral da Família para você de casa que está assistindo o programa Gente Legal e o programa Catedral da Família no Ar, através da palavra desse homem de Deus, pastor Salmo de Almar. Vamos aproveitar, pastor, e libere uma palavra de unção profética a todos aqueles que estão nos assistindo agora nesse momento. Meu querido, você que está nos assistindo agora, Deus tem uma palavra para você. Não desista, não desista. O inimigo tem roubado os seus sonhos. O seu lar não está bem, porque o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas disse Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então busca o Senhor, que seja alcançado pelo Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, estamos voltando à nossa programação com aquela entrevista abençoada, né? Nosso querido irmão, pastor Alain Brizotti, está aqui hoje, e ele que é membro da nossa Igreja Catedral da Família, né? Homem de Deus, está aqui também usando o microfone desta igreja para abençoar vidas. Pastor Alain, eu queria que você falasse um pouco do que é viver uma igreja que vive na essência do seu nome, Catedral da Família. Um trabalho direcionado, vocacionado a curar, restaurar relacionamentos, porque eu creio que esse deve ser o propósito da Igreja de Deus aqui na Terra, não é? Verdade, pastor. Uma das primeiras coisas que me encantou na Catedral da Família foi não haver uma distorção do nome para com a forma da igreja agir. Porque não adianta ter uma placa bonita lá fora se ela não se concretiza nos atos da igreja. Então, a nossa igreja trabalha com isso, não apenas com a valorização do nome, da marca, do logo, mas ela trabalha para que isso seja realidade na vida diária, no comum das pessoas. Então a gente vê muitos casais, os filhos, a forma, preocupação com diversos cursos voltados para criança, para educando filhos à maneira de Deus, os pilares do casamento, homem, mulher. Então, assim, uma igreja cuja maior preocupação é municiar as pessoas que estão lá. É preocupação com indivíduos, não com a massa. Preocupação fundamental com o maior de todos os patrimônios, que não é o templo. São as pessoas que estão lá. E isso, para mim, é encantador, porque eu percebo o desejo, a sinceridade em trazer para a igreja uma qualidade que seja aliada à quantidade. Então você quer dizer com isso que nós estamos no caminho certo? Graças a Deus. Certa? Esse é o caminho certo. Aliás, é bom a gente dizer, né, pastor? Os desafios da pós-modernidade, um deles, dos que mais mexem com a igreja, é exatamente o desvio de rumo. Por isso é importante manter-se no caminho reto. Esse é o difícil. O difícil não é achar o caminho reto, é manter-se nele. E esse é o desafio da nossa igreja, o desafio que eu espero que o pastor que esteja nos assistindo manter o caminho firme. É porque, na verdade, quando eu costumo dizer que a fé que acomoda não incomoda. Não, repete aí, pastor, isso é bom. A fé que acomoda não incomoda. Certo. E esse incomodar é fazer com que a igreja seja educada o tempo todo para enfrentar o século. Porque quando eu tenho uma fé acomodada, eu tenho uma religião, eu não tenho um cristianismo. Ou seja, eu vivo apenas daquele movimento ali, eu estou acostumado com aquilo, aquele quadrado, sempre a mesma coisa, o eterno retorno do mesmo.
A gente costuma até brincar em filosofia, dizer que mais do mesmo é sempre menos. Então, quando você está numa fé que incomoda, o tempo todo ela te faz andar, ela te faz caminhar. Você não cria aquela, vamos dizer assim, você não fica criando limo, você respira um ar de novidade. E isso eu percebo na nossa igreja, essa capacidade das pessoas de estar sempre buscando alguma coisa, sempre numa crescente, sempre procurando aprender, sempre procurando interagir, conhecer as pessoas. Isso é fundamental, porque interação pastor, tem a ver com isso. A proposta, até você falar uma palavra importante. O nosso desejo, o nosso propósito, a nossa visão aqui é de fazer de cada membro da igreja um líder. Tá certo? Tá certo, porque o nosso chamado agora é que cada um entenda que é um sacerdote. Eu não posso ficar fazendo aquela eterna dicotomia entre o indivíduo que é o chefe lá e o pessoal que está pequeno aqui. Tem que haver, o indivíduo tem que entender que ele é o pastor do lar dele, que ele pastoreia seu lar, sua família. Tem que entender que ele tem uma representação como o reino de Deus na faculdade, na escola, na empresa onde ele trabalha. Ele não é um indivíduo que vem para a igreja e presta um culto das 7 às 9, depois coloca Deus numa espécie de stand-by. Ou como eu costumo dizer, ele não pode aparecer só na ceia, na igreja. Porque então ele tem a tentação de acreditar que uma vez por mês ele vai jantar com Jesus. Qual que é a lógica desse cristianismo? O cristianismo genuíno, ele se dá em todo momento, em todo dia. É o convite de Jesus. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. É diário, é cotidiano, é todo momento. Pastor, então a importância da igreja aqui na terra hoje é muito grande. O valor da igreja aqui na terra é muito grande. E talvez, sem ver, sem perceber, os homens estão querendo criar um novo rótulo, uma nova direção para a igreja aqui na terra. Porque esta é a verdadeira igreja que Jesus pregou aqui na terra. Deixou aqui na terra, que ele ensinou. Ele começou com 12 homens. Cada um tinha um pensamento, cada um tinha um propósito, cada um tinha um ideal de vida, mas ele conseguiu unir aquelas mentes, trazer para o seu convívio ali, colocou, fundiu ali aquela ideia, e essa ideia vem se proliferando, e todos aqueles que recebem, ele está aí transmitindo, mudando situações, trazendo paz, alegria e felicidade. E o caminho certo da igreja é esse, então. É verdade, porque, pastor, dos 12 apóstolos, o único que não se transformou em missionário virou traidor. Então, só tem essas dois caminhos mesmo, né? Só tem duas escolhas. É duas opções. E eu costumo pensar muito, Jesus disse uma coisa interessante. Jesus não disse assim para os discípulos: vocês devem ser ou se esforcem para ser sal e luz. Ele disse: vocês são sal e luz. Duas realidades que só existem no que se gastam. E elas fazem diferença, elas alteram o conteúdo. Não dá para acender uma luz e não perceber a sua atitude num lugar de escuridão. Assim como não dá para perceber o sal. Ou se fosse demais você percebe, se for de menos percebe. E o mais incrível é que ninguém elogia o sal. Ele tem a sua capacidade de humildade. Esse é o chamado da igreja. Alterar o ambiente, transformar as histórias, sair de cena, porque a glória não é dele. Ele é só um tempero no mundo. Amém. Bom, nós estamos aqui, esse bate-papo gostoso, maravilhoso. E eu creio que não será o único, mas nós vamos convidar a pastor Alain Brizotti para um assunto assim, assuntos meio picantes, assuntos que condiz com a nossa realidade cristã de hoje. Sim. Porque nós temos que mexer com nossos brios. Talvez nós nos acomodamos, né, pastor, com a situação e achamos que a vida que nós temos aqui torna-se uma religiosidade que não tem objetivo nenhum. Nós temos que ter uma sacudida para mudar de atitudes, comportamentos e tomar o rumo certo, a direção certa, porque Jesus quer. E ele está à porta, né? Ele disse que breve virá, mas enquanto a sua igreja não se curar no seu todo, ele não virá. Então, eu quero que você fique atento aí, que em breve convidaremos o pastor Alain Brizotti aqui, esse homem de Deus, para tratarmos de outros assuntos, concernente talvez o que nós estamos vivendo aqui, e você está vivendo dentro da sua igreja esse dilema, ou então está achando que está tudo bem, mas talvez se nós fazermos uma reflexão dentro de nós, nós vamos ver que temos que mudar algumas coisinhas, retomar o caminho certo, porque Deus tem uma bênção, uma vitória maravilhosa para o seu povo. Pastor Alain, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe, sinta realmente cada dia que você está dentro da casa de Deus, Deus te planta aqui para que você seja realmente uma videira frutífera, dando fruto na estação certa, no tempo de Deus, e saiba que coisas boas a gente sabe valorizar, a gente sabe realmente entender, e nós sabemos que no seu coração você tem esse propósito. Então é um prazer receber você aqui no nosso programa,
no primeiro de inúmeros que teremos aqui em nome de Jesus. E eu quero deixar esse instante para você também possa se convidar às igrejas que querem te conhecer. Você pode deixar o seu telefone, a sua mensagem aí, o seu contato, para que você possa receber os convites para você ir lá abençoar as igrejas que querem receber a sua bênção. Amém. Eu que agradeço, pastor, principalmente a forma como fui recebido por todos, pelas famílias. É muito bom, estou muito feliz, porque é um novo tempo, um novo projeto e eu gosto desse ar de novidade, né? Estou vivendo aquilo que a gente está falando aqui, eu não consigo me acomodar. Então, estou muito feliz por esse momento. Quero agradecer aqui ao senhor, à pastora Cássia, a forma como me receberam, a mim e a minha família. Eu tenho o telefone 62 81 20 80 31, 81 20 80 31. Tem também, se você colocar no Google Alan Brizotti, tem lá Facebook, tem as mídias sociais, Twitter e tudo mais. E eu trabalho mais voltado para liderança, palestras para liderança, esse é o foco maior do meu ministério. E é para mim realmente um grande prazer estar aqui. Obrigado, pastor. O prazer é todo nosso e o prazer está com você também. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez as coisas não vão como você projetou. Talvez o seu lar não vai bem. Mas se você deixar Cristo ser o Senhor da sua vida, é a certeza de uma bonança, de uma vida melhor. Porque quando Cristo entra na embarcação da nossa vida, é a certeza de chegar num porto seguro. Pense nisso, reflita sobre isso. Jesus te ama. Um forte abraço. Até o próximo programa. O Grupo Tecnomont é especialista em engenharia, montagens eletromecânicas e manutenção industrial, fabricação de estruturas metálicas e locação de equipamentos. A solidez de seu conhecimento técnico, a obsessão com o planejamento e uma equipe com os melhores profissionais do mercado levaram a uma história vitoriosa nas áreas de cimento, mineração, portos, siderurgia e infraestrutura. A empresa tem que servir bem. E servir bem é tratar a obra do cliente como se fosse nossa mesmo. Grupo Tecnomont. Planejamento, transparência e segurança.